a gente começa com o destaque do Atlético. Alô, repórter Pedro Abílio. Atlético propõe permanência a Hulk e observa o mercado para, quem sabe, ter volante do Corinthians. Vamos fazer o seguinte, bora falar do Galo aqui no nosso tiro de meta, porque o torcedor alvinegro tá com o coração apertado. A pergunta que se faz o tempo todo é, o Hulk fica ou o Hulk vai embora? Teve uma reunião nesse domingo, e aí, o Hulk deu sinal positivo para ficar ou o Hulk vai embora? Então eu vou chamar o repórter Pedro Abílio, que é para responder essa pergunta para a torcida alvinegra, para a massa atleticana que tá ouvindo o tiro de meta. Chega mais, Pedro Abílio, e aí, como foi essa reunião entre a diretoria do Galo e o super-herói atleticano? Bom dia, Pedro. Bom dia, Nath. A você e a todo mundo ligados aqui no tiro de meta desta segunda-feira. O Atlético ainda não divulgou uma resposta sobre a reunião que realizou com o Hulk e seu staff na noite desse domingo. A Itatiaia apurou que a reunião aconteceu e o atacante do Atlético ouviu a proposta do Galo para o extracampo do jogador. O Galo quer apresentar um projeto, segundo fontes no Atlético, é um projeto inédito para um jogador no futebol brasileiro, visando não só o encerramento da carreira de Hulk em campo, como também o futuro do atleta no clube depois da sua passagem pelo Atlético e principalmente, uma passagem muito marcante como um dos grandes ídolos da história do Galo. Hulk, que está no Atlético desde 2021, tem sido alvo de propostas do mercado no futebol brasileiro. A principal delas, a do Fluminense, que teria avançado no último sábado com seu staff, o que obrigou o Galo a procurar o staff do jogador para uma reunião nesse domingo, tratando de oferecer este novo projeto para uma permanência, quem sabe até a longo prazo, de Hulk no campo e também nos bastidores. Por falar em bastidores, o atacante Rony teria se acertado com o Santos de acordo com o que disse um conselheiro do clube paulista à Rádio Bandeirantes em entrevista nesse domingo. O Galo não confirma essa informação e Rony disse na última sexta-feira, na reapresentação do elenco, que para ele e seu staff não chegou nada relacionado ao Peixe. Mas sabemos, as negociações correndo em sigilo nos bastidores. O Atlético via dificuldades na negociação ofertada pelo Santos, especialmente em forma de pagamento e valores, mas observa a possibilidade de negociação, já que nenhum jogador do atual elenco é inegociável. Quantas vezes já ouvimos isso nessa pré-temporada, não é mesmo? Pré-temporada que segue na cidade do Galo, mesmo sob chuva. Nesse domingo chuvoso que tivemos em Belo Horizonte, os jogadores trabalharam no CT. Atletas estão treinando em 2 períodos neste início de pré-temporada com o técnico Jorge Sampaoli, visando a estreia no Campeonato Brasileiro e especialmente, no Campeonato Mineiro, um pouco antes do início da competição nacional. É o Galo trabalhando em várias frentes, mas que até agora só anunciou a contratação de Renan Lodge. Bola da vez, Maicon, volante do Corinthians, mas que tem como preferência permanecer em São Paulo, jogador que pertence ao Shakhtar e tem as negociações ligadas ao clube ucraniano. E aí, meu amigo? E a reunião, pelo que a gente ficou sabendo muito pouco, foi muito produtiva. Eu tenho dito aqui já há algum tempo que é da vontade do Hulk permanecer, é da vontade do Atlético. Eu tô falando de quem manda no Atlético, não é todo mundo que tá lá no Atlético que quer a permanência do Hulk, evidentemente, não é uma unanimidade. Mas quem manda mesmo, quem assina o cheque, quer que o Hulk permaneça, o Hulk gostaria de permanecer, mas tem uma questão que é o treinador. O treinador colocou ele no banco praticamente assim que chegou, O Hulk, mas o Hulk jogou a final, O Hulk jogou a final. O Hulk arrombou a porta, As 2 semifinais da Copa Sul-Americana, o Hulk estava no banco de reservas, por incrível que pareça. E estava no banco de reservas, não é que ele estava no banco de reservas, sei lá, do Vitor Roque, do Pedro, ele estava no banco de reserva do Rony. O treinador entendia que o Rony, o Hulk era reserva com o Sampaoli. E aí, na cabeça do Sampaoli, ele falou assim, olha, vocês querem pagar o salário mais alto aqui do nosso elenco para um cara que não tem as características que eu tô procurando pro meu time?
eu acho que no custo-benefício não vai valer a pena, e o Hulk sabe disso. E o Hulk também, por sua vez, falou, bom, se é pra passar por isso de novo, eu prefiro procurar o meu caminho. Então, é essa a questão. O São Paulo contava com esse dinheiro do salário do Hulk para a contratação de outros jogadores, tanto que se especulou o Icardi, outro argentino, né? Assim como o São Paulo. Agora, você pode ter certeza absoluta que não vai jogar Icardi e Hulk. Não vai jogar, não é esse o ataque do Icardi. Se ele viesse, se o Atlético conseguisse essa negociação, viria pro lugar e com o salário do Hulk. Então, cria-se um problema aí, né? Agora, eu acho que a direção, independente do que pense o treinador, tem que fazer de tudo para permanecer com o seu ídolo. Amanhã, já falei aqui, não é o São Paulo não, qualquer treinador, qualquer um aí que você citar, o cara toma 3 porradas seguidas, né? Assim que começa a temporada, ele é mandado embora e aí você abriu mão do seu ídolo, né? Pelo São Paulo. Não é que também não é o Ancelotti, pessoal, é o São Paulo. O São Paulo não ganha um título nacional com um clube faz 10 anos. O São Paulo, ele brigou com o Messi na seleção da Argentina. Sim, bem lembrado. A comissão técnica do São Paulo bateu no Pedro. Esse é o São Paulo. O São Paulo perdeu pro Lanús. É o São Paulo. É só você botar na balança o São Paulo e o Hulk. E assim, não é que o Hulk tem que ser titular, não. Não é essa a questão. A questão é que o treinador, ele estando bem ou estando mal, não é a característica que ele quer. Tanto que o Hulk jogando mal, ele fez 21 gols, né? Sim. Jogando mal. O Hulk jogando mal, segundo muitos, ele não era pior do que o Rony. Ele não era pior que o Rony. E o Rony foi o titular. Então, é essa questão que precisa ser resolvida. A direção, eu acho que ela dá um passo importante à medida que apresenta um projeto e tenta segurar o seu ídolo. Agora, o Hulk, se o Hulk não aceitar, ele também tem um motivo. Que o treinador, que sabidamente, o treinador não gosta do estilo de jogo dele. E já está provado. Então o Hulk também tem um motivo, mas acho que a direção, mesmo que não der certo e tomara que dê, a direção fez o papel dela. A direção, pelo menos, se a direção, para mim, errou em ouvir uma parcela da torcida e trazer um treinador que a gente já sabia que ia dar problema. E não se desfez esse treinador e nem do Paulo Brax, que eu também não sei o que está fazendo lá. Já que não fez isso, faz a sua parte. Tenta manter o seu ídolo. E dá pro São Paulo e fala assim, pro São Paulo, você quer um dinheiro de salário? Tem o do Rony aqui. E o São Paulo falou, não, Rony eu quero, não quero o Hulk. Eu vou te contar uma... meu Deus, deixa eu ficar quieto, viu, Gão, porque já falei demais. Mas e aí, será que Maicon seria uma boa para o Galo? Lembrando, não é aquele primeiro volante que o Atlético tem como prioridade. Dali Pedro Abílio, o nome do Maicon, Ale. Não me salta os olhos não, mas eu acho que dentro da realidade, por exemplo, se você me perguntar se eu prefiro o Alan Franco ou o Maicon, eu vou preferir o Alan Franco. Mas na composição, se é para jogar os dois, já seria melhor do que o que tem por aí, né? Quem termina como a dupla de volantes que termina a temporada é Alan Franco de primeiro, ele não é primeiro volante, mas Alan Franco de primeiro e Igor Gomes de segundo. Aí eu prefiro o Maicon, evidentemente, né? Mas não é o nome que eu estava esperando, não. De uma contratação de impacto, uma contratação importante, mas é melhor do que o que tem hoje é melhor. É uma oportunidade de mercado em uma posição que nós já temos alguns jogadores. Temos o Alexander, que é bom jogador, Alan Franco, bom jogador, o Igor Gomes fez muitas partidas boas muitas não, mas sim, algumas partidas boas com o Sampaoli como camisa 8, como segundo volante. Você ainda tem no elenco Gabriel Menino, Gabriel Menino e tem o Patrick. Mas desses 3 aí, você já tem 3 jogadores para mim que podem desempenhar essa função de camisa 8. Eu acho mais importante trazer 2 camisas 5 do que um 8 e um 5. Eu acho que o 8 a gente tem 3 aí, né? Mas enfim, o Maicon surgiu para o Atlético como uma oportunidade de mercado. Então pode vir o Maicon mais um, que é o camisa 5, tá bom? Então
pelo menos a gente não vai aí na informação ficar sem esse primeiro volante. A chegada do Maicon não tiraria esse camisa 5 do Galo, né? E para arrematar, o que você destaca, Pedro Abílio? O caso Rony, o jogador que está na mira do Santos. Hoje, em entrevista a um programa dos colegas da Rádio Bandeirantes lá em São Paulo, um conselheiro do clube teria falado sobre o acerto do Rony com o Santos, dito que só falta a assinatura do contrato. Lembrando que na sexta-feira, em conversa com a reportagem da Itatiaia, na chegada à cidade do Galo, o atacante disse não saber nada sobre contratação vindo do Peixe. Ele disse que não tinha chegado nada para ele e para o seu staff, mas que se o Atlético não mandá-lo embora, ele vai permanecer para a temporada de 2026. A gente destaca, é claro, que os jogadores do elenco profissional estiveram mesmo debaixo de chuva em campo hoje com o Sampaoli. Foram atividades em 2 períodos na cidade do Galo que serão retomadas nesta segunda-feira. Bastidores serão esclarecidos na terça, quando o CSO Paulo Brax dará uma entrevista coletiva à tarde na Arena MRV. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor, que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, o São Paulo retirou-se das negociações e está em busca de um outro camisa 10. Fala massa, muito obrigado pela companhia, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela força que vocês vêm dando aí, tá? Antes de sair do vídeo, peço que vocês deixem o like de vocês para dar aquela força, tá? Muito obrigado. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal traz notícia todos os dias para vocês ficarem ligados de tudo que acontece dentro do Atlético Mineiro. Então fique à vontade aí para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, tá bom? E aqui ficou meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, tá bom? Venha fazer parte da massa. O sininho de notificação ativado, vocês serão avisados toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Para deixar sua opinião aí no espaço de comentário do canal. Muito importante a participação de vocês, tá? A gente sempre tá olhando todas as opiniões e respondendo a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês. Vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta aqui e joga pra vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!